Mas o que tem a ver com as eleições? Como que o Lula pode ser caçado por causa disso? Pois é, gente, vocês viram que ele falou 400 perfis. Além desses 400 perfis que a Mind, essa empresa, cuida, ainda tem mais esses perfis aqui, ó, que muitos de vocês já devem ter visto. Alfinetei Team, Babados, ó, ali tem Insta, não sei o quê, ó, outros mais conhecidos como o Garoto do Vlog, que inclusive foi quem divulgou as coisas da menina com o Whindersson, que ela veio depois de tirar a vida, Gina Indelicada, Otariana, enfim, dá um pause aqui no vídeo, olha todos esses perfis que eu tenho certeza que muita gente até de direita segue 3, 4, 2 perfis desses aqui, e um deles era a Choquei, que estava aqui na bancada digital deles. Só que o que acontece? Todos esses perfis, o que eles fazem? O que a denúncia deles trouxe? Presta atenção porque isso aqui é muito importante. Quando eles querem cancelar alguém, inclusive ele mostrou no vídeo como eles tentaram cancelar o Mário Frias. Quando eles querem cancelar alguém, eles simplesmente juntam todos esses perfis e postam ao mesmo tempo o mesmo assunto para dar uma ideia de que a internet inteira está falando sobre aquele assunto. Ou seja, quando eles querem acabar com a carreira de alguém, eles acabam. Mas quando um agenciado deles faz alguma coisa errada, por exemplo, a Luísa Sonza envolvida num caso de racismo, bom, vocês devem entender do que eu tô falando, quando eles fazem, eles limpam a barra dessa pessoa. Ou seja, não é uma coisa que a gente pensava, tipo assim, é a lacração. Lembra que a gente sempre falou muito sobre a lacração? Não é somente a lacração. Existe um gabinete, existe um método, existe o verdadeiro gabinete do ódio que está por trás de tudo isso. Rony, e o que o Lula tem a ver com isso tudo? Pois bem, presta muita atenção. Eles falaram que eles têm 400 agenciados, só de perfis de pessoas, fora as páginas que alcançam 1 bilhão de pessoas. Desses 400 agenciados, eles postam no perfil dessas pessoas, eles respondem comentários no perfil dessas pessoas, eles dizem como as pessoas devem se comportar, que lado devem estar, o que devem fazer, e eles recebem salário de publicidade dessas pessoas. Ou seja, esses agenciados recebem o salário da Mind, né, que é o nome, e a Mind faz o contrato de publicidade para que todos esses agenciados e todas essas páginas defendam, façam publicidade e tudo mais. Só que aí tem um pulo do gato. Quando você é um candidato político e você percebeu que ele falou, essas páginas, todas elas, e todos os influenciadores apoiaram Lula antes da eleição e continuam apoiando depois. Quando você é político e vai para uma campanha, você tem a prestação de contas do candidato político. Todo mundo tem, desde o vereador até o presidente da República. E nessa prestação de contas você tem que colocar lá todos os seus dados, os seus bens, quanto que você tem de dinheiro, quanto que não tem, quanto que você tem em patrimônio, quanto que você vai investir na campanha, quanto que você está gastando, no que você está gastando sua campanha. E essas contas, para que elas sejam aprovadas, elas precisam fechar. Zeradinho, tem que fechar bem certinho. Pois bem, tem uma outra coisa que você tem que botar. As suas redes sociais. Ou seja, os teus canais oficiais que você vai conversar com o povo. No meu caso, eu botaria o meu canal no YouTube, o meu canal no TikTok, o meu canal no Instagram e o meu canal no Facebook, por exemplo. Que são minhas redes sociais, que são minhas. E todas as páginas, se você vai contratar alguém para fazer algum trabalho, você precisa prestar conta. Só que nesse caso seria super comum e super normal e legal se esses 400 influenciadores tivessem feito por conta própria, veja bem, por conta própria o apoio ao Lula. Ou seja, o Pablo Vittar resolveu apoiar o Lula, fez o L na conta dele, show de bola. Aí o fulano, a Luísa Sonza fez a mesma coisa, o Felipe Neto fez a mesma coisa, o fulaninho fez a mesma coisa. O dono da página da Choquei resolveu apoiar o Lula. Beleza, mesma coisa. Porém, quando existe apenas uma empresa por trás e ela que decide que todas essas pessoas vão apoiar o mesmo candidato, significa que essas pessoas não apoiaram o Lula simplesmente por voluntariado, e sim porque tinham um contrato a cumprir com a empresa, ou porque faziam parte de uma empresa, ou porque foram coagidos a apoiar para não perder o contrato. Existem diversas hipóteses, porém, todas essas hipóteses são ilegais, porque o Lula não declarou na campanha dele que a Mind, que é a empresa dessa mulher que a gente mostrou, inclusive, eu vou mostrar um vídeo dela aqui agora,
fez que todos os influenciadores e essas páginas desse verdadeiro gabinete do ódio, que produz cancelamento e inclusive faz com que uma menina tire a própria vida por causa da fake news deles, que destrói com carreiras, que acaba com vidas e ainda apoia o Lula e a Janja, que foram recebidos no gabinete do Lula e da Janja, o gabinete do amor, toda essa gente apoiou o mesmo candidato por causa da mesma empresa e o Lula não prestou conta de que contratou essa empresa. E isso precisa ser investigado. Ah, Rony, mas não tem provas de que o Lula contratou essa empresa. Então nós estamos falando da maior coincidência do mundo, de uma empresa que, num Brasil, que 50% votou no candidato, ou melhor, 49,9%, supondo, né? Votou no candidato, 50,1% votou no outro. Aí essa empresa só agencia gente que fez campanha para um. É uma coincidência mais difícil do que você ganhar numa Mega Sena. Você ter todos os agenciados de uma empresa do mesmo viés político. Sendo que isso não tem um controle que venha. A gente fala muito sobre esses influencers, esses globais, essa gente toda, que para eles entrarem no mundo da fama, eles têm que aderir à lacração. Eles têm que aderir à esquerda. Eles não podem ser de direita, não podem ser conservador, senão eles são destruídos. Agora, nós já descobrimos quem destrói, por que destrói e como destrói. Agora nós descobrimos o porquê que o Lula tem esses números inflados e insuflados dentro da internet, porém, quando ele vai fazer uma live, não atinge nem 3 mil pessoas assistindo. Como que essas pessoas manipularam com uma mídia? E a gente está falando aqui de abuso de poder econômico do Lula, um crime de abuso de poder econômico, porque o Bolsonaro, por ter usado imagens do 7 de setembro, tornou inelegível por 8 anos. Agora o Lula, que usou toda uma estrutura, não declarou, com todos os influencers, páginas, para apoiar ele, está safe, está tranquilo. Então eu faço aqui um desafio. Marque os deputados, leve isso para os deputados, para os nossos senadores. Eu vou levar, porque é necessário fazer uma denúncia contra o Lula em relação a isso. Dá uma olhada aqui nesse vídeo rapidinho da dona da Mind falando para vocês entenderem mais ou menos como ela pensa. Escuta isso. A gente cuida de pessoas, a gente tem o maior casting LGBTQIA+, no Brasil. A gente tem o maior casting de pessoas pretas, além de 50% dos colaboradores, que são 400 na Mind, de pessoas pretas. Eu acho que é a única empresa que a gente tem no mercado, efetivamente, desde 2017. Então, a gente tem casting de pessoas com deficiência, a gente trabalha com o propósito de todas as pessoas se verem representadas. E a publicidade é muito importante. Pois é, a lacração impera. E sabe o que é pior? Depois desse vídeo do Daniel, eles excluíram tudo. Excluíram o site, excluíram quem eram os colaboradores, quais eram as empresas que, de alguma forma, patrocinavam esses influenciadores, que eles faziam meio campo. Só para vocês terem ideia, essa empresa é ela que postava, é ela que fazia todo o marketing de responder direct, de seguir ou deixar de seguir. Tudo, absolutamente tudo era essa empresa que fazia. Inclusive o apoio do candidato político. Era a empresa que decidia. Ou seja, grande parte desses influencers que fizeram somente por dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, da onde que veio esse dinheiro? De onde que veio esse apoio? Como que foi fechado esses acordos? E qual é essa coincidência tão grande de absolutamente todos os agenciados dessa empresa, que ultrapassa as 600 pessoas entre páginas e influencers? Quais são as chances de todos eles apoiarem o Lula e fazerem um L? De todos postarem ao mesmo tempo a mesma coisa? De todos pautarem a internet com os mesmos assuntos, nos mesmos dias, ao ponto de levar uma menina a se suicidar? Ao ponto de trazer a Janja como uma vítima de hacker uns dias antes? Todas as páginas sempre postam para ajudar o Lula, para ajudar a Janja, para ajudar a esquerda, Janones, e sempre postam para detonar os conservadores, o Bolsonaro e tudo mais. Quais são as chances disso tudo ser somente uma coincidência? Cobre o seu deputado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.